Sindicato cobra novo concurso do Banco do Brasil. Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Antes da gente partir para o vídeo falar a respeito dessa notícia que vai movimentar com certeza todos os escopos aí do Banco do Brasil e também vocês concursandos e concursanas, eu peço para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, é claro, se vocês gostam desse tipo de assunto e querem estar a par das notícias dos concursos da área bancária. Gente linda, olha só, agora a gente chega naquela época do ano que geralmente antigamente era anualmente feito, onde o sindicato ele entra em contato com o banco e começa aquela negociação coletiva pelos direitos dos bancários, ou pela manutenção deles ou pela melhora deles, falando de dinheiro, por exemplo, ou até mesmo de outras vantagens que a gente pode ter, como folgas, PLR, premiações variáveis por desempenho, entre outros. E agora, uma das pautas, é claro, e a primeira delas, inclusive, que o sindicato cobrou agora na primeira rodada de negociação desse período pré-greve, que agora não tem mais greve, na verdade, sempre entram num acordo antes de entrar em greve, foi justamente a cobrança de um novo certame. E por que isso está acontecendo? É claro que agora vocês veem a minha opinião aqui como funcionário da instituição e o que eu vejo acontecendo na prática, e vocês vão entender muito melhor quais são os detalhes e o que muda, por exemplo, da cobrança também feita de concurso do ano passado, de 2025, para o Banco do Brasil para que ele fizesse um novo certame. Turma, olha só! A gente teve, por exemplo, no ano passado, o segundo ano de vigência do nosso acordo bianual, ou seja, geralmente o banco tem feito acordos bianuais. Por que isso? Para que ele consiga se respaldar por mais tempo e garantir que a gente não fique todos os anos entrando no impasse. Quando eu digo a gente, eu digo sindicato contra o banco, né? Não necessariamente eu, não tenho nada a ver com o sindicato, eu só sou funcionário do Banco do Brasil, mas para que não tenha essa negociação todos os anos, que acaba muitas vezes tumultuando, demanda muito do banco e ele acaba que não consegue focar lá na parte estratégica. Enfim, é importante? É muito importante, mas isso acaba demorando um pouco, para dar continuidade na estratégia de vias de lucro do banco. Aí o que acontece? Ele faz um acordo bianual. E bom, ano passado a gente estava no segundo ano de vigência, então não tinha muito o que a gente mexer no acordo que era feito com os bancários. O que podia haver uma pressão por parte do sindicato, mas não existia algo a ser colocado no papel de fato. Simplesmente um cumprimento do acordo que já tinha sido feito lá em 2024. 24, depois 25 e agora 26 a gente faz um novo acordo. Pois é, agora a gente entrou nesse momento de negociações junto da nossa mesa lá diretiva do Banco do Brasil com o sindicato. E basicamente o que eles têm cobrado em um primeiro momento? Concurso, gente. E o que vai mudar de fato? Olha só, ano passado a gente ainda tinha vigência lá do concurso do Banco do Brasil. Agora a gente já não tem mais. Ano passado a gente tinha um acordo bianual vigente e agora já não tem mais. Ou seja, a cobrança por concurso, ela vem com muito mais força justamente porque ela impacta diretamente na qualidade dos funcionários que estão trabalhando dentro das agências. O próprio sindicato ele trouxe lá relatos de Osasco e região que tem clientes esperando mais de 1 hora para serem atendidos. Não que isso seja uma situação anormal dentro dos bancos, principalmente em regiões mais que tem mais população, né, que tem mais pessoas habitando, justamente pelo fluxo dentro das agências. Isso é algo em tese normal. Só que a gente não pode ser complacente com essas ditas demoras, principalmente palavras do sindicato aqui, não minhas, né? Então, automaticamente eles cobram concurso. E bom, qual que vai ser a diferença? Esse ano tem que ser colocado no papel. O Banco do Brasil, basicamente, ele vai ter que dizer se ele vai fazer o certame, sim ou não, se ele vai colocar. E eu acredito que sim, turminha, eu digo para vocês o porquê. Hoje existe uma regra dentro do banco que os funcionários que estão nas agências que não têm pessoa suficiente, ou seja, que tem mais de 10% do total da lotação em número de vagas, ou seja, se eu não estou com o meu quadro 90% completo, eu não posso pedir para sair nem posso pedir promoções para outras agências. Ou seja, isso acaba impactando diretamente na qualidade de vida dos funcionários que estão em agências com claros, ou seja, com vagas em aberto. Então, isso não é uma reivindicação nova. Os funcionários mesmo do banco, eles já vêm cobrando há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, por um novo certame, justamente quando terminou aquela leva de aprovados do último concurso lá de 2023. Ou seja, agora essa reivindicação do sindicato, ela tem muito mais embaso e ela chega num momento também muito mais oportuno do que era no passado, por exemplo. Não que não fosse relevante, não que ela não fosse eficaz, mas agora a gente tem todos os cenários possíveis
para que o banco ele tenha, assim, de fato, um respaldo um pouco maior para acatar essa solicitação e fazer. Qual que é o empecilho nesse momento? O lucro ele baixou um pouco. Então pode ser que o banco talvez queira empurrar um pouco para frente esse certame, justamente pensando em economicidade, né? Pensando em reduzir um pouco o custo com o pessoal. Mas a gente já percebeu, e o próprio banco sabe disso, e ele lança nos balanços lá que ele divulga para o mercado, que a maior rúbrica de gasto não é pessoal. E sim, o que tem derrubado os resultados é justamente a provisão de créditos de liquidação duvidosa, especialmente do agronegócio, onde a gente teve muita inadimplência. No pecuarista não, principalmente quem mexe com grãos acabou não conseguindo pagar, muitos deles, e aí automaticamente o lucro do banco ele reduziu bastante. Então, ali que está a maior fonte de custos hoje, porque o resultado em si, se a gente pega, por exemplo, da carteira total, empréstimo, lá foi muito bom, gente. O crédito total que foi emprestado pelo banco, ele foi sensacional. Só que, por outro lado, a qualidade desse crédito não foi tão boa e aí automaticamente baixaram os resultados. Então, se a gente for analisar, hoje o maior custo do banco, ele não é de funcionários em si. E essa solicitação do sindicato, agora na primeira rodada já de negociações, mostra que eles realmente precisam e querem, de fato, que o banco faça o quanto antes um novo certame. Então, gente, dessa vez, não quero colocar esperanças aqui que vai ser amanhã esse edital, mas a gente vê que tudo está num momento muito mais oportuno para ser cobrado um concurso. Eu também não quero vender milagres para vocês, não é isso que a gente faz aqui, mas a situação ela me parece muito mais factível nesse momento do que era no passado, por exemplo, quando a gente tinha o fim da vigência de um acordo bianual, nós não tínhamos tantas vagas assim, tinham vagas já em aberto, mas agora a gente está numa situação um pouco mais delicada, especialmente falando para o banco e para a qualidade que ele presta de serviços para os clientes. É claro que o Banco do Brasil ele segue sendo o banco que tem a qualidade mais alta de todas, ou está em terceiro, segundo lugar, agora não olhei o último ranking no Bacen, mas o Banco do Brasil estava sempre no topo de atendimento, então estava sempre atendendo muito bem, e ele provavelmente vai querer manter esse nível de qualidade, é claro, trazendo mais pessoas novas, mantendo o padrão de atendimentos em todas as agências. Então, gente, eu tenho esperanças que de fato agora a gente pode ter um certame um pouco mais próximo, né? Eu já falei isso algumas vezes e, como eu disse, eu não quero vender sonho, mas a gente tem um momento muito mais oportuno agora e eu espero que de fato o banco ele escute o sindicato e se concretize de uma vez por todas esse concurso, até para colaborar também com a qualidade de vida de muitos colegas que estão nas agências e querem promoções, tá certo? Deixo um abraço para vocês, espero que de fato essas negociações sejam para o melhor, tanto para vocês concursandos, quanto para funcionários, quanto para o próprio banco também, que afinal de contas tem que dar lucro para ter todos nós a bordo lá e ganhando muito bem como a gente ganha, tá certo? Ó, beijo enorme, abraço apertado e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.